Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo neste momento a continuidade do estudo da obra Os que Voltaram para Contar, a imortalidade da alma e a experiência de quase morte, do nosso querido amigo e escritor Ademir Serrano. Então vamos agora, neste momento, ao capítulo número 2, O que os olhos não veem. Se você não assistiu os vídeos anteriores, convido a acessar a playlist Os que Voltaram para Contar, aqui no canal do YouTube, acessando. Estamos lendo aqui linha a linha, passo a passo, comentários ao final. Vamos lá então? Nós não somos o corpo físico que vemos todos os dias no espelho. Tampouco era Celi aquele corpo comatoso no leito da UTI. A verdadeira Celi era aquele espírito livre, eterno e imortal. Assim é você. Assim é toda a humanidade. Somos apenas inquilinos do corpo material, ocupando-o até que nosso trabalho na vida física termine. Quando terminar, o corpo morre e nós o deixamos vivinhos da Silva, conscientes, pensando e raciocinando, dando início a uma nova modalidade de existência, não física, mas real, do que a que acabamos de deixar. E, quando isso acontecer, não se assuste, curta, você é um espírito, livre e leve, em mais uma etapa de sua jornada a caminho da luz, nosso destino final. O homem é composto do corpo e do espírito. O espírito é o ser principal, o ser da razão, o ser inteligente. O corpo é o envoltório material que reveste, temporariamente, o espírito para o cumprimento da sua missão na Terra e a execução do trabalho necessário ao seu adiantamento. O corpo, usado, se destrói e o espírito sobrevive à sua destruição. Sem o espírito, o corpo não é, senão matéria inerte, como um instrumento privado do braço que o faz agir. Sem o corpo, o espírito é tudo, a vida e a inteligência. Deixando o corpo, ele reentra no mundo espiritual de onde saiu para se encarnar. Melhor dizendo, para se reencarnar, né? As experiências de quase morte corroboram a afirmação acima, como veremos mais adiante. Dizemos no Espiritismo que quando se nasce, se encarna, ou seja, entra-se na carne, em um corpo físico, e, ao contrário, quando se morre, se desencarna. Deixa-se a carne, o corpo físico. Isso significa que, antes de nascer para a vida física, já existíamos como espírito, e quando o corpo morrer, saímos deste, e voltamos às nossas origens, a de espírito livre, como éramos antes. O estado de espírito sem o corpo físico é nossa verdadeira natureza, e o estado humano, quando estamos encarnados em um corpo físico, é temporário. O corpo físico é governado por duas fontes de energia, orgânica e espiritual, e não física. Sem a menor dúvida, há alguma coisa através da qual as energias material, orgânica, e espiritual trabalham juntas e se complementam. A força orgânica mantém os órgãos físicos vivos e funcionando, ao passo que a força espiritual lhe dá vitalidade, movimento, inteligência, consciência, caráter, personalidade, capacidade física, talentos, em resumo, todos os elementos não físicos que fazem parte de nós. A força espiritual está impregnada em cada átomo, cada célula, cada molécula e órgão do corpo físico, organizando-o em uma unidade coerente. Na verdade, a força espiritual é a matriz que molda o corpo físico, que permeia, circunda, energiza, une e propulsiona os átomos
e moléculas a assumir e manter a estabilidade física durante suas constantes alterações. Cientistas dos séculos XVI e XVII chamavam de vitalismo essa força espiritual que permeia os organismos. Vitalistas, como eram chamados, acreditavam que organismos vivos continham em si uma força vital que era independente da matéria, que trazia vida à matéria. Uma alma ou espírito consciente que cria o corpo físico e manifesta-se através dele. Naqueles tempos, um cientista dizer ou crer que o corpo humano pudesse ser animado por espírito ou alma era aceitável. Hoje é heresia. Bom, meus irmãos, nós vamos dividir em duas partes este capítulo, certo? Para não ficar muito prolongado, né? Nós ainda temos mais duas páginas aqui, uma página frente e verso e mais meia página, são 2,5. Mas para completar esse capítulo, então nós não vamos prolongá-lo, faremos ele em duas partes, certo? Quando é mencionado aqui a questão da encarnação, o termo mais correto espírita é a reencarnação. Por quê? Porque nós ainda somos espíritos imperfeitos. Enquanto não formos espíritos puros ou crísticos, espíritos crísticos como o próprio Cristo, nós estaremos reencarnando, sempre para aprender, né? Por mais que venhamos, a partir de um grau de evolução alcançada, a cumprirmos missões também, ainda estaremos tendo muito o que aprender. Porém, espíritos como o Cristo, governador desta terra, eles vêm encarnar, vêm ensinar, porque não há mais o que eles aprenderem aqui neste planeta, com certeza. Então, eles vêm para encarnar, vêm para nos ensinar e auxiliar no progresso do planeta a partir das lições deixadas. Nós somos espírito. Este corpo físico, ele é envolvido pelo nosso perispírito, que serve de molde a este corpo físico, e então nós temos a ação, agimos sobre a matéria. O nosso espírito é sempre revestido pelo perispírito, que é formado, este perispírito, este molde do corpo físico, pelas questões do nosso planeta, por matérias-primas do planeta. Então ele tem esta aparência, ele tem a sua formação a partir do mundo em que estamos habitando. Quanto mais evoluídos nós formos, mais evoluído, mais sutil, menos grosseiro, vamos dizer assim, será o nosso perispírito. Mas isso dependerá do mundo em que estivermos e do grau de evolução alcançado. Então, cada caso é um caso. Mas aqui nesta Terra, nosso perispírito ele é mais pesado, ele é mais, falando popularmente para se tornar mais prático para a gente explicar, ele é mais grosseiro, sim, porque é formado de matéria ainda muito materializada. Mas quanto mais nós formos subindo os degraus da evolução, mais luz, mais sutil ele irá adquirir. Aliás, a luz virá com a nossa evolução, isso é outro aspecto. Mas o mais detalhado, o mais importante é termos em mente que somos basicamente um ser trino, espírito, perispírito e corpo físico. Então, o nosso espírito é revestido pelo perispírito, e estes dois são um só, sempre. Sempre teremos o nosso perispírito, revestindo o nosso espírito. Alguns autores questionam sobre a questão da segunda morte, que isso é uma questão jamais a partir do livro, se não me falha a memória, Libertação, de André Luiz, que vem relatando isto, que aí se perde, se não se tem mais o perispírito. Outros dizem que ele se torna mais luz ainda, e é tão sutil que é como se não existisse. Mas independentemente disto, basicamente somos esses três. O nosso corpo físico, que revestirá nosso perispírito, dando condições de atuarmos aqui neste mundo, certo?
Então, no próximo vídeo nós vamos fazer a segunda parte complementar deste nosso segundo capítulo. E é assim, com esta trindade que Celi então percebia, ouvia e interagia mesmo que não pudessem vê-la. Certo? Então, eu sou Débora Rabelo, um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe. Até a próxima!